Você já ouviu alguém dizer, tudo posso naquele que me fortalece, para justificar qualquer coisa? Seja passar no vestibular, um emprego novo, um carro novo, ou até mesmo ganhar um jogo de futebol? Mas será que é isso mesmo que Paulo quis dizer em Filipenses 4,13? Vamos acompanhar esse versículo no quadro de hoje. Você aprendeu errado este versículo, e vamos ver que ele é muito mais poderoso do que parece. Vem comigo. Então vamos lá acompanhar agora Filipenses 4,13, tá? Eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar aí da sua casa. Filipenses 4,13 é um verso bem curtinho, né? Todos conhecem, até porque esse verso é muito utilizado, seja em redes sociais, as pessoas colocam na legenda das fotos, tem estampas de camisetas com esse verso. Vamos ler lá, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo conhece, não é mesmo? Como eu disse, né, tá em todo lugar, né? Mas o problema é que muitas vezes ele é tirado do contexto, né? E hoje a gente vai aprender um pouco a contextualização histórica desse verso, desta carta de Filipenses, né, onde ele escreve esses versos, tá? Vamos lá. Antes, na verdade, de entender, né, o tudo posso naquele que me fortalece, precisamos lembrar onde Paulo estava, qual que era o contexto histórico, né, e onde Paulo estava escrevendo essas palavras. Eu anotei aqui, Paulo estava preso em Roma, algemado, aguardando julgamento, né? Ele não estava num palácio, nem vivendo um milagre de prosperidade. Ele estava sofrendo, limitado e com fome muitas vezes, né? Quase, na verdade, a maioria do tempo do ministério de Paulo, possivelmente, Paulo padeceu necessidade, né? Passou por necessidades. Até porque ele abriu mão também de seu sustento, né, através da igreja e tudo mais, que ele tinha esse direito, ele sabe, mas ele mesmo fala que abriu mão para não escandalizar, né, a Cristo, né, a mensagem de Cristo, né, que hoje a gente vê, infelizmente, aí nas grandes igrejas, megas igrejas, acabam às vezes escandalizando por questões até financeiras, né. Mas vamos lá, Filipenses 4:11 e 12. Antes do verso 13, né, Filipenses 4, verso 11 e 12, vamos ler aqui. Filipenses capítulo 4, verso 11 e verso 12. Depois a gente vai para o 13. Digo isto não por causa da necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que interessante isso. Vai pegando as palavras aí. Presta bem atenção, né, nesses versos, as palavras que ele usa. Sei estar abatido, perfeito? Sei também ter abundância. Então, ele sabia estar abatido e sabia ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. O que significa isso? Ele aprendeu a lidar com essas coisas já em toda maneira, em toda circunstância ele já estava instruído a como passar por essas coisas, tá? De novo, continuação aqui, tanto a ter fartura como a ter fome. Então ele teve fartura, ele sabia como era ter fartura e sabia como que era ter fome. E tanto ter abundância como padecer necessidade, que eu falei no comecinho, né? Paulo passou por padecer necessidade aí ao longo da trajetória de Paulo, né? Então, você pegou aí as palavras chave desses versículos, desse estudo? Digo isso não por causa de necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Necessidade, mas a contentar-me com o que tenho. Por mais que ele tivesse necessidade, ele sabia ser grato e ser contente com aquilo que Deus estava derramando sobre a vida dele. Amém? Aí, de novo, vamos continuar aqui para ver se você lembra aí das palavras. Se estará abatido e também se ele ter abundância. Olha o jogo de palavras. Ele sabia estar abatido, ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas sou instruído. Então ele é instruído em toda maneira. Desses dois diferentes palavras aí que ele usa aí, né? Intercambiando aí as palavras de necessidade e de ter, tá? Tanto a ter fartura como a ter fome. De novo, fartura e fome. Duas palavras opostas, né? Mas que ele sabia como lidar. Ele sabia ter fartura e sabia passar fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Então Paulo ele sabia ter abundância, sabia ter muito dinheiro, talvez poder, riqueza antes mesmo da conversão, né? Paulo era um homem muito, um mestre, né? Muito instruído, né? Como todo mundo já sabe aí que ele estudou aos pés de Gamaliel, que era uma das maiores escolas aí
da época dos judeus lá, na época de Jesus Cristo. Então Paulo era uma pessoa muito inteligente, muito instruída já, tinha tudo e acabou perdendo tudo. Mas será que esse perder bens materiais, passar fome, passar necessidade, necessariamente não pode fazer parte da vida de um cristão? Né? Muita gente prega essa teologia da prosperidade que eu não gosto, eu bato de frente com isso, né? Instruo todos que eu converso, amigos, irmãos em Cristo, que isso não existe, essa teologia da prosperidade é totalmente distorcida do Evangelho de Cristo, tá? Que é simples e puro, tá? E a gente vê pelo exemplo do apóstolo Paulo, onde ele fala que ele sabia ter abundância, mas ele sabia padecer necessidade. E ele falava isso não por causa da necessidade, mas porque ele aprendeu a contentar com o que ele tinha. A gente tem que saber a se contentar com o que tinha. Aí muita gente vem para nós e começa a falar: ah, mas você vai se contentar em ter pouco, vai se contentar a viver, sei lá, na pobreza. Não é romantizar a pobreza, mas muitas vezes tem coisas que estão fora do nosso alcance. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, né? Não é pela nossa inteligência, acaba saindo fora do nosso controle mesmo, né? Às vezes a gente não consegue, ainda mais no Brasil, né? As pessoas do Brasil trabalhar, pagar aluguel, né? Grande parte paga aluguel, pagar parcela de carro, parcela às vezes do colégio do filho, se ele estuda no colégio, para dar uma melhor educação para o seu filho. Então fica pesado, porque o salário mínimo no Brasil já é muito baixo. Então imagina para a grande população, você vai falar: você tem que ter, tem que ter, tem que ter, e não é verdade isso, porque não é bíblico. Então a pessoa acaba se frustrando até com a igreja, né? Fala: nossa, eu estou na igreja há 10 anos, eu vejo pessoas que não estão, tem muito, moram em condomínio, tem carrão, tem empresa, tem loja, e eu aqui que trabalho, corro atrás, acordo todo dia cedo, estou na igreja, dou dízimo fiel, todo mês, não tenho e não recebo, né? Por quê? Porque não é a verdade bíblica, tá? A gente tem que aprender a passar a necessidade e a ter. Vamos continuar, né, no contexto, né? Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver bem em qualquer situação, né? E depois disso tudo, né, que ele fala que ele aprendeu a viver em qualquer situação, que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então você é uma pessoa inteligente, você já pegou esse gancho, né, do versículo, né? O apóstolo Paulo ali, ele não está falando que ele tudo posso naquele que me fortalece, é que ele podia ter todas as coisas no momento que ele queria, da maneira que ele queria, como ele queria, a ter muito dinheiro, a ter muita comida. Não. Tudo posso naquele que me fortalece era passar por qualquer situação, qualquer problema pessoal, qualquer problema financeiro, passar fome, mas ele podia continuar, porque Cristo o fortalecia. Essa é a mensagem desse versículo, essa é a mensagem do apóstolo Paulo nesse versículo. Você percebe através do contexto imediato, né? Então a gente acaba tirando esses versos, descontextualizando ele, colocando um verso truncado numa estampa de camiseta, na legenda da foto, no Instagram, no Facebook, num vídeo. Compra um carro novo, coloca lá: tudo posso naquele que fortalece, né? Compra uma casa legal, tudo posso naquele que fortalece. Não que Deus não vá te ajudar a ter, se for a vontade de Deus, né? Que às vezes não é a vontade de Deus. Se tiver no centro da vontade de Deus, ele vai dar aquilo para cada um que ele vai designar. Mas a gente não precisa se frustrar com isso. A gente tem que sempre buscar o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Amém? Então, vamos para o final aqui. Dá para entender bem, né? Que Filipenses 4,13 não é uma declaração do poder humano, mas a declaração de dependência em Cristo. Né? Ele não dependia de si próprio, do seu braço, apóstolo Paulo, né? Do seu trabalho, da sua força, não. Ele dependia apenas da suficiência em Cristo. Cristo poderia dar para ele no momento que ele quisesse, que Cristo quisesse, não que o apóstolo quisesse, a comida, o dinheiro, né, o que ele precisasse para o ministério, para ser utilizado no ministério, passar pelas prisões que ele passou, pelo naufrágio que ele passou. Paulo passou por muita coisa, né? Ele foi picado por uma serpente venenosa, e ele conseguiu passar por isso através do poder de Cristo, não dele. Então isso muda tudo, né? Muda todo o cenário. Né? Quando você entende Filipenses 4,13 do jeito certo, ele se torna um escudo contra o desânimo na sua vida.
né? Às vezes não vem aquela vitória que você esperava, né? Que seria o quê? Ah, um emprego novo, um carro novo, né? Aí você não desanima, porque você sabe que aquilo é a vontade de Deus para sua vida. Não necessariamente você precisava daquilo, não necessariamente você precisava ter aquilo, certo? Então é um escudo aí para você não se enfraquecer na fé, mesmo que você esteja aí desempregado, doente, né, cansado das lutas do dia a dia, né, quando parece possível, você sempre pode lembrar tudo posso naquele que me fortalece. Que esse é o contexto. Independente da situação, da circunstância que você esteja vivendo, Cristo é o seu poder e a sua força. Amém? Ele é a tua fortaleza. Então lembre-se sempre disso agora. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, vem recheado ali de um contexto. E nesse contexto que a gente aprendeu aqui, que fala sobre padecer, ou ter abundância, ter fome, ou ter fartura, ter necessidade ou não. Você tendo qualquer circunstância na sua vida, você vai conseguir vencer, vai conseguir passar por todas as dificuldades ou por todos os períodos abundantes em sua vida através de Cristo. Não através de você, não através da sua força, não através do seu intelecto, da sua força física, não. Somente através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, a nossa fortaleza e que caminha a nossa vida para um sentido. Ele é nosso caminho, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É somente Jesus. Então não se apegue à sua própria força, ao seu próprio entendimento, mas se apegue somente na força, entendimento e na compaixão, no amor, na graça em Jesus Cristo através da sua fé. Ok? E com isso, então, eu vou terminar aqui, tá bom? Esse estudo em Filipenses 4,13, espero que você tenha gostado, tá? Filipenses 4,13, ele não é um grito de conquista, mas é um grito de resistência da fé. Olha que frase muito bonita que eu acabei anotando aqui para falar para vocês. Não é um grito de conquista, é um grito de resistência na fé. Talvez hoje você também esteja preso, né? Não numa cadeia física, ou seja, numa cadeia física, mas numa cadeia espiritual, numa cadeia intelectual. Talvez você esteja passando por um momento difícil psicologicamente, tá? Acaba se enfraquecendo porque tenta se agarrar na sua própria força, no seu próprio sentimento. Isso acaba te frustrando mais porque você não vai conseguir sair com suas próprias pernas dessa prisão, né, desse buraco. Mas hoje eu estou aqui para te dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Foi Cristo que me tirou da cadeia. Cristo me tirou da cadeia física, onde eu estive um tempo, antes de me converter. Me salvou, me lavou da lama do pecado. Cristo me tirou da cadeia psíquica, onde eu tinha pensamentos contra a minha própria vida, onde eu tinha vontade de não estar mais nesse mundo, né? Se eu tivesse feito isso, eu não tinha conhecido a minha esposa, eu não tinha um filho lindo, que é o Miguelzinho, o meu amor. Hoje eu sou um homem realizado, feliz. Meu sonho sempre foi evangelizar, sempre foi ensinar. Então eu corri atrás. Eu vim parar do outro lado do mundo. Hoje eu estou aqui no Japão, por enquanto, né? Mas aqui está sendo um grande aprendizado para mim. Passei momentos difíceis aqui, principalmente no começo, de adaptação nesse novo país. Vou voltar ao Brasil, quero voltar. Eu amo meu país, amo minha terra, minha família, meus amigos e a minha igreja lá que eu frequentava. Mas eu aprendi muito aqui, é um crescimento. Então eu acredito que nada é em vão para Deus. Eu vim aqui, às vezes eu me peguei pensando: nossa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Morrendo de saudade do Brasil, da minha mãe, né, os familiares, meus amigos e tudo mais. Mas eu entendi que tudo tem um propósito. E eu acabei aqui no Japão, estudando mais profundamente teologia, me fortalecendo mais espiritualmente, voltando com o canal no YouTube, canal no Instagram, para levar a evangelização, levar o evangelho, levar teologia para todos vocês.
Então, creia, por mais que você esteja preso em algum lugar, alguma cadeia, seja física, seja psíquica, seja espiritual, para você se libertar dela, creia somente em Cristo. Tire as forças de você. Tire o pensamento de poder que você carrega, que nós não temos. O poder vem de Deus, o poder vem de Cristo. Ele venceu a morte para nós. Ele venceu o pecado para nós, para nos libertar, para nos salvar. Creia em Jesus Cristo. Você verá a mudança na sua vida. Sua vida não vai ser um mar de rosas quando você se converte a Jesus. Mas você vai saber a passar por todas as coisas, por todos os problemas, circunstâncias, tempestades que possam vir sobre a sua vida e vão vir. Você vai saber passar por ela, muitas vezes com choro e muitas vezes com um sorriso no rosto, com alegria. Porque Jesus, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força e Ele é a nossa luz. No fim do túnel, no fim do caminho, sempre há uma luz, Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha gostado desse estudo, tá bom? Eu anotei aqui uma frase legal para falar para vocês, para fechar esse estudo, que diz assim: nem sempre Cristo te tira a dor, e nem sempre Cristo te tira da dor, mas Ele sempre te dá força para suportá-la. Se agarre em Cristo. Não perca a fé, não perca a esperança. Se você estiver no fundo do poço, na cadeia psíquica, na cadeia física, onde você estiver, no fundo do abismo, no começo de uma estrada longa, olhe para o fim dessa estrada, olhe para o fim desse túnel, olhe para cima, que você verá Cristo, a nossa luz, o nosso caminho, e Ele vai te sustentar, vai te pegar na mão e caminhar contigo nesse momento. Espero que você tenha gostado. Receba esse estudo com muito carinho, muito amor no seu coração, na sua casa. Obrigado por me receber. Se você gostou aqui, digita aí nos comentários do YouTube, digita amém, digita um testemunho, mas me ajude para dar também engajamento, para o canal crescer. E espero vocês mais vezes. O vídeo ficou um pouco longo, mas muito obrigado por acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.